Olá, moçadinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma aula de história, né? Lembrando a vocês que nós optamos, né? Vocês já estão sabendo aí, nós optamos por usar o livro didático e vocês têm que pesquisar aí da página 154 até a 159, tá bom? Vou tentar fazer um resuminho aqui geral para vocês, rapidinho, né? Rapidinho para vocês não ter que ficar o tempo todo aqui assistindo o vídeo, né? Que eu sei que é entediante, mas bora lá fazer as atividades. E não esqueça, ó, qualquer dúvida, perguntar ao seu professor, tá bom? Atividades foram organizadas pela professora Jusilene e a narração é minha, Hertane Freitas. Então, bora lá conversar um pouquinho ainda sobre o Império Romano, tá? O Império Romano. Houve muitas lutas por reformas no Império Romano, né? A vida em Roma foi ficando cada vez mais tensa. Os plebeus, pobres que faziam exigência aos patrícios, se recusavam a negociar. Os tribunos da plebe, propunham reformas, mas não conseguiam aprová-las, né? Por que não conseguia aprová-las? Tibério e Caio Graco, eleitos em diferentes momentos para o cargo de tribuno da plebe, vão conseguir fazer algumas mudanças, tá bom? Então, em 133 antes de Cristo, Tibério Graco fez as primeiras propostas, ou seja, limitar o tamanho dos latifúndios das grandes propriedades rurais dos patrícios, né? Distribuir terras e trigo aos plebeus. Os patrícios derrotaram o projeto de reforma agrária no Senado, e Tibério foi morto por seus opositores. Então, era complicado em Roma se você não conseguisse aprovar os seus projetos, ou se você não fizesse determinadas coisas, você podia até ser morto, né? 10 anos depois, Caio Graco retomou os projetos do irmão Tibério, né? E seguiu alguns avanços com a distribuição de trigo para a população mais pobre, né, a preços baixos. No entanto, a oposição do Senado levou à anulação de suas conquistas no final do seu mandato. Caio morreu em função de confrontos com seus opositores. A crise e o fim da República, tá bom? Com as tensões em Roma, com a bagunça que estava acontecendo lá em Roma, com tudo que estava acontecendo lá em Roma, o Senado perdeu poderes para os militares no ano 59, antes de Cristo. E aí os senadores nomearam 3 chefes militares: Júlio César, Crasso e Pompeu, e ficou chamado de o primeiro triunvirato, tá? O primeiro triunvirato. Então, o primeiro triunvirato foi Júlio César, Crasso e Pompeu. Então, logo vieram essas disputas entre os 3 militares. O militar vitorioso foi Júlio César, né? Foi Júlio César, e assumiu o controle com grande popularidade, tá? Júlio César se tornou tão poderoso, mas tão poderoso, que os patrícios se uniram a ele. Isso é o poder de Júlio César, né? Tem uma imagem aí na página 155, numa cena do seriado de televisão Roma, nos Estados Unidos, 2005-2007, que mostra aí o Júlio César, né? O Júlio César, função de Júlio César. Então, Júlio César com a sorte lançada, ele teria dito ao cruzar o rio Rubicão, em 49 a.C., marchando contra as tropas de Pompeu. E as últimas palavras de Pompeu teriam sido: até tu, Brutus. E diante da crise, Marco Antônio, apoiado pelos plebeus, né, e Otávio, sobrinho e herdeiro de Júlio César, e Lépido, aliaram-se para formar o segundo triunvirato. Então, o segundo triunvirato é Otávio, sobrinho e herdeiro de Júlio César,
né? Lépido e também Marco Antônio, tá? A princípio, isso aconteceu em 43 a.C. A princípio, eles se uniram para combater os senadores que conspiraram contra Júlio César. Contra Júlio César. O segundo triunvirato não durou muito, tá? O segundo triunvirato não durou muito. Surgiram enfrentamentos, dos quais saiu o Otávio saiu vencedor, e a partir de 27 a.C., tornou-se o principal governante de Roma e seus domínios. O Império. Vamos falar do Império agora. Ao assumir o governo, Otávio acumulou poderes e títulos, como de Augusto. O que significa Augusto? Augusto seria divino, sagrado, né? E o de imperador, reduzindo o poder do Senado. Então, o Senado deixou de ter aquele poder, né, que ele tinha. Então, em 27 a.C. até 476 a.C., vai funcionar então o Império em Roma. O Império é uma forma de governo monárquico, né, parecido com a monarquia. Ao invés de ter um rei, nós temos um imperador, né? Então, a figura, os poderes estão centralizados totalmente na mão do imperador. Os imperadores, eles acumulavam muitos poderes, né? Muitos poderes, e eles também era a mesma coisa, a mesma função de um rei, assim mesmo que você vê um rei, tá bom? As estradas romanas, gente, as estradas romanas eram um verdadeiro sucesso, viu? As estradas romanas, por quê? As estradas romanas eram bem construídas, eles tinham aqueles correios, né, que eram cavaleiros de lugares a lugares, eles precisavam de boas estradas. Por isso que tem aquele ditado, né? Todas as estradas ligam a Roma, todos os caminhos chegam a Roma, né? Outro dia, brincando com uma amiga minha que estava vindo comigo para Jacuí, vocês já passaram aqui quando vocês passam aqui pela aclimação, né? Pela aclimação ali, tem aquela rodovia que sai em Guaxupé. Então, são várias entradas, são vários lugares que chegam até Jacuí. Então, umas 3 ou 4 entradas sinalizando. Se você seguir aquele lugar, vai chegar em Jacuí. Aí eu brinquei com ela, falei, nossa, todos os caminhos levam a Jacuí, né? Mas, na verdade, todos os caminhos levam a Roma, né? Então, para fazer uma boa estrada, era necessário o quê? Estudar a rota da estrada, né? Tinha que se estudar a rota, preparar o terreno, cortar a vegetação, preparar o caminho. Vocês já viram como que faz um asfalto, né? Como que faz? Hoje tem todo um maquinário. Naquela época não tinha, mas as estradas eram bem construídas. Ainda existe até hoje estradas que foram construídas lá naquele período romano, tá bom? Os caminhos e as construções. Havia Ápia, que foi construída em 312 a.C., o projeto traçava uma rota entre duas cidades, Roma e Capua. E depois havia Salária. Foi a construção de estrada que ampliou as possibilidades de comunicação e comércio entre várias regiões. Um exemplo é essa estrada comercial, era chamada de Via Salária, né? E o Marco Milionário. Esse Marco Milionário eram pedras cilíndricas, tá? Que marcavam as distâncias nas estradas romanas. Então, ela tem esse nome porque eram colocadas a cada 1000 passos, ou seja, cerca de 1 quilômetro, né? 1000 passos, 1 quilômetro. As pontes, os romanos também gostavam de construir pontes, e as pontes eram verdadeiros monumentos, né? Ficavam muito bonitas as pontes. E quando nós falamos de Pax, vocês já viram falando da Pax Romana? PAX, Pax Romana? Então, o governo de Otávio deu Augusto, o governo de Otávio deu Augusto, não, Augusto era o título dele, né? Agora eu viajei, agora boiei mesmo, fui longe. O governo de Otávio deu início ao chamado Pax Romana, ou seja, a paz romana, que durou durante 2 séculos, ou seja, 200 anos, né? Esse período foi um período de
marcado por certa estabilidade política, prosperidade, né? Durante o século II depois de Cristo, o Império Romano ele atingiu seu tamanho máximo, chegando a 4 bilhões de quilômetros quadrados, onde calcula-se que vivia 70 milhões de pessoas livres ou escravizados, quer dizer, romanos ou bárbaros, né? Romanos ou bárbaros. Então, devido a essa grandiosidade do Império Romano, o Império Romano foi ficando tão grande, mas tão grande, que ele praticamente ficou ingovernável, né? Ingovernável. Então, muitos historiadores, muitos estudiosos atrelam essa derrubada do Império Romano por causa da sua grandiosidade. Um dos maiores ou o maior império da história humana, né? Da raça humana. O desenvolvimento econômico do Império Romano, durante os primeiros séculos do Império, a economia teve um grande desenvolvimento, né? As províncias romanas, elas realizavam comércios entre si, as estradas que foram construídas, principalmente a via salária, ajudava bastante, né? O destino desses produtos todos eram Roma. Então, Roma era a maior cidade, a cidade mais nababesca, a cidade mais festejada, a cidade que tinha tudo, né? É igual a cidade de São Paulo, aqui no Brasil, que é a maior cidade, né? Então, são várias as causas que vão estimular o comércio, que vão estimular essa grandiosidade da economia romana, principalmente o comércio, né? A existência de uma moeda comum, uma moeda forte, isso ajuda muito. Na época era o denário, tá? O denário, a ampliação do direito romano, quer dizer, né, que nós vamos estudar mais para frente, e depois vai vir a crise do Império. Meu Deus, no século III, o Império Romano ele vai entrar em crise e vai passar por transformações que levam a uma divisão, né? Com imensos territórios, com grandes despesas com o exército, com soldados, com manutenção, a inflação vai crescendo, né? A inflação vai crescendo. Nós conhecemos no Brasil, nós conhecemos bem a inflação, né? Então, para enfrentar essas dificuldades, os latifúndios vão criar o colonato, né? O sistema camponês, que é chamado de colon, né? O colonato seria o mesmo que o dono do latifúndio vai dividir as suas terras e vai cobrar aí um imposto e metade ou menos ou mais da produção. Então, seria colonato, né? Ele cultivava um pedaço de terra dos senhores e nisso ele ajudava o senhor mantinha sua segurança, aquelas coisas todas. Mas o colono não era dono das terras, tá bom? Então, a crise vai se agravar, né, quando os romanos tiveram que enfrentar a pressão militar dos povos estrangeiros, chamados povos bárbaros, né? Hunos, germanos, desculpa, celtas, eslavos. Então, aqueles povos que não eram povos romanos eram chamados de povos bárbaros, tá bom? Eram chamados de povos bárbaros. Então, eles tinham outras culturas, outros modos de vida, outro jeito de ser, de viver, e não falavam o latim, tinham outra língua, né? Então, por ter costumes diferentes, línguas diferentes, eram chamados de bárbaros. E os romanos achavam que eles eram diferentes, que eles eram sabiam menos, mas não era nada disso. Bárbaros é porque eles não eram romanos, então só eram considerados cidadãos por eles, os romanos, né? E aí, em 330, o imperador Constantino decidiu mudar, né, a capital do Império Romano para a parte oriental. Então, assim, ele manda modelar a cidade de Bizâncio. A cidade de Bizâncio fica onde está situado hoje a atual Turquia, né? Na Turquia, que passou a se chamar Constantinopla, ou seja, cidade de Constantino, Constantinopla. Então ficou o Império do Ocidente, com a sede em Roma, e o Império do Oriente, com sede em Constantinopla. Então, Roma foi dividida em duas, né? E aí dizia que ele queria dividir para poder dividir o império com seus filhos, alguma coisa assim.
Com o aumento dos ataques, em 476, ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente. Então, Roma cai. Já o Império Romano do Oriente transformou e sobreviveu até 1453, ou seja, por mais 1000 anos. Então, Roma cai em 476, né, o Império Romano do Ocidente. É lógico que a cidade não deixou de existir, mas aí o Império Romano do Oriente vai durar mais 1000 anos ainda, que vai cair somente em 476, né, quando os turcos conquistam Constantinopla, a cidade de Constantino. Gente, estudar Roma é muito bom, muito chique, né? Roma deixou um legado muito grande para nós, a Pax Romana, os conhecimentos, né? O teatro, o latim, a origem das nossas línguas. Então, deixou muita coisa, é muito importante estudar Roma, tá bom? Agora vocês vão fazer as atividades propostas pela professora Jusilene. Então, vocês façam as atividades e enviem ao seu professor, tá bom? Não esqueça de tirar uma fotinha, enviar ao seu professor. Se tiver dúvida, o professor está de plantão. Agora, legal, agora nós já estamos voltando às aulas, né? Meio que semipresencial e também remota. Aqueles que estão na sala de aula, beleza? Aqueles que estão em casa, beleza também. O importante é não ficar com dúvida. Com todo cuidado, não deixe... Eu estou procurando uma máscara aqui, mas eu não tenho nenhuma aqui perto de mim, porque eu estou sozinho aqui, né? Mas não deixe de usar máscara. Quando sair máscara, use máscara, álcool em gel na mão, tá? Aqui, pus um alquinho aqui nesse vidrinho. Aí a gente usa álcool em gel na mão, sempre, porque a pandemia não acabou, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau para vocês, grande abraço e até a nossa próxima aula, né? Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Deixa eu tentar parar a gravação aqui. O meu óculos está me atrapalhando. Aonde que para a gravação, que eu já esqueci. Jesus toma conta. Opa! Deu chute. Eita! Professor está perdendo rumo. Achei! Tchau, tchau para você. Tirei até o óculos, hein? Nossa!